A disputa de qual porto seria beneficiado com a obra, Paranaguá levou a melhor sobre Antonina. E quem vai nos acompanhar nessa viagem pela linha férrea de Paranaguá até Curitiba mais uma vez é o professor Hamilton. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Gostaria que o senhor comentasse sobre o contexto histórico, como que começou essa ferrovia tão importante para o litoral do Paraná. Pois não, Alisson. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Nós podemos contar mais uma história, né, de Paranaguá para as pessoas. Essa ferrovia já era um desejo do Império desde 1860. Existia 56, mais ou menos, 1856, 58, o Império tinha um desejo de construir uma ferrovia para escoar a produção de mate, que a riqueza do Paraná nessa época era o mate, a erva mate. Então, ele precisava de uma ferrovia que chegasse nos portos aqui embaixo, né? Então, houve um investimento e houve um chamamento para se produzir isso daí. As mentes brilhantes que foram responsáveis pela obra grandiosa foram os irmãos André e Antônio Rebouças, os famosos Irmãos Rebouças. Além de grandes engenheiros, eles também foram os primeiros profissionais negros da área no país e, por isso, foram grandes defensores do movimento abolicionista. Além de construções no Paraná, eles também atuaram fortemente no Rio de Janeiro. Os irmãos Rebouças foram os responsáveis pela idealização do projeto da ferrovia e uma história muito bacana, que eram dois irmãos negros e abolicionistas, importante nessa época, e uma das condições foi que era para não utilizar mão de obra escrava na construção. O senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, Alisson. Então, quando o Antônio Rebouças e o seu grupo apresentou o projeto, o primeiro projeto, foram eles que apresentaram. Tá? Eles tinham 2 anos para conseguir parceiros para o projeto na época, né? E conseguir empresas que pudessem financiar esse projeto. Eles não conseguiram atingir isso. Em 1873, eles passaram essa concessão para o Barão de Mauá, que também não conseguiu empresas para financiar a construção. E em 1875, finalmente, daí veio para a mão do engenheiro Teixeira Soares. Nesse momento, saiu um decreto imperial em 1875, dizendo que o ponto inicial da estrada seria em Paranaguá, não seria mais em Antonina. A Baía de Paranaguá é mais profunda comparada à de Antonina, e com isso poderia receber navios com calado maior ao longo dos anos, como acontece atualmente. Na época, o rei do Império Brasileiro, Dom Pedro II, lançou a pedra fundamental da ferrovia de Paranaguá, que inclusive pode ser visitada até os dias de hoje no município. Existe uma história que o imperador enterrou nas redondezas da estação uma caixa com uma colher de prata, a ata da instalação e também outros objetos, mas até hoje ela não foi encontrada. A ferrovia de Paranaguá a Curitiba é um verdadeiro convite a conhecer as maravilhas da natureza alinhadas com uma engenharia primorosa. Os túneis e estruturas por onde passa o trem vislumbra quem tem o privilégio de fazer o passeio turístico. E não à toa, recentemente, o trajeto foi considerado o passeio de trem mais bonito do mundo pela revista britânica Lonely Planet. Foi inaugurado o primeiro trecho em 1883, né, que era Paranaguá-Morretes. Essa construção foi dividida em 3 etapas. Foi primeiro Paranaguá-Morretes, Morretes até Alagados, né, o Piraquara, estação de Piraquara, e depois daí até Curitiba. Então, a primeira fase foi concluída em 1883. A segunda fase, que foi a mais importante, eles tinham muita dúvida de conseguir isso, transpassar a cordilheira, que eles falavam, que é a Serra do Mar, né? Eles falavam cordilheira na época. E por quê? Porque o tanto de retas que tem na estrada é menor que o tanto de curvas. É bem interessante isso daí. A estrada tem, parece que, 21 quilômetros de curvas e tem 20 quilômetros de retas na subida da serra. Então, ela tem uma inclinação muito forte, né? Ela começa com 4 metros, com 5 metros, desce para 4, depois vai para 950 quase.
e sobe serra acima. Atualmente, a ferrovia que sai de Paranaguá transporta apenas as mercadorias que chegam e saem do porto. A locomotiva que transporta passageiros vai até a estação de Morretes apenas. Apesar disso, a estação ferroviária de Paranaguá permaneceu ativa até o ano de 2011. Como a demanda de cargas era maior que a de passageiros, o serviço acabou sendo desativado. A estação fica aberta diariamente em Paranaguá para visitação, com alguns elementos que faziam parte da época em que o trem saía dali. A prefeitura está estudando a possibilidade do local se transformar em um museu da ferrovia, como acontece na cidade de Morretes. Professor, e na década de 60 foi construída a BR-277, que atualmente é a principal via de escoamento de grãos que leva até o porto de Paranaguá. Mais antigamente tinha a Estrada da Graciosa, mas ela não comportava a quantidade de veículos que a 277 comporta. E atualmente está gerando um problema a rodovia 277 pelo grande volume de veículos, e o governo está tentando trazer novamente a ferrovia como principal via de escape. É aquela coisa, né? O passado, presente, e agora a gente está retornando ao passado, porque é tão eficiente quanto o que a gente tem hoje. Perfeito. Hoje nós temos esse escoamento rodoviário pela BR-277, né, que não faz muito tempo que começou a funcionar de maneira mais robusta, né? Até então o tráfego era todo feito por linha férrea e estrada gaseosa, alguma coisa. E hoje a ideia vamos dizer, revitalizar. O que nós encontramos hoje aqui na Estrada de Ferro, Paranaguá-Curitiba novamente, é o que? Nós temos um passeio que é feito para pessoas de Curitiba para Morretes, né, pela Serra Verde Express, e a parte de carga que é feita pela Rumo. Então, a Rumo Logística hoje ela que é a operadora das ferrovias, né, herdou da ALL, a antiga Rede Ferroviária Federal, e eles é que fazem o transporte de carga. Mas a ideia é sempre poder aproveitar esse espaço ferroviário, que ele é muito importante para escoamento de grãos e transporte em geral, né? Isso, eu acho que ele serve como uma via paralela à rodovia, entendeu? A rodovia ainda continua sendo muito importante, né? Mas a coisa só está aumentando e hoje nós notamos que o governo tem um interesse em criar um moegão que estão criando aqui em Paranaguá, né? Enfim, para poder escoar melhor os grãos, né? Fazer esse escoamento de grãos aí.